Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, no vídeo de hoje a gente vai ver uma reportagem. Vai ser um vídeo longo, tá? Ô, senhor. Fica puto comigo não, irmão. Eu não consigo fazer um vídeo desse, explicativo, com menos de, sei lá, 2 horas. Galera, não fica puto comigo não, cara. Fica puto não. Bota essa porra aí em 2x, 1x. Só não vai botar muito rápido a ponto, porque eu não falo devagar, irmão. Eu não sou... Fala Vascaíno, fala Vascaína, Xidibé. Então, assim, não precisa você botar em 2x, mas bota numa velocidade que passe mais rápido, se é que assim você queira, mas que dê pra você entender, porque você precisa entender essas coisas, cara. Antes da gente iniciar o vídeo, eu quero agradecer a todos que têm mandado mensagens de apoio, de melhoras, né? Estimando melhoras da minha mãe. Graças a Deus ela tá melhorando, tá, galera? Aqui é um processo lento mesmo, ela tem 89 anos. Se ela souber que eu tô falando a idade dela aqui, irmão, a porrada come. Mas ela tá melhorando sim, é que é um processo lento, não tem jeito. E se Deus quiser, daqui a pouquinho ela já vai estar em casa. Ontem eu fui responder a mais de 380 comentários que tinha no vídeo passado. Passei mal pra caralho. Preciso colocar um óculos, irmão. Vai ser o Careca Vascaíno 4 olhos, de novo, que eu já usava óculos antes. Mas aí eu fiz uma operação na vista para retirar, só que tem um prazo de validade, né? Já passou mais de 10 anos e agora tá voltando. Eu tô sentindo uma dificuldade de ler, principalmente. E ontem eu estava lá no hospital com ela e eu, vou aproveitar, né? Já que eu não vou dormir mesmo a madrugada toda. Porra, madrugada e tarde toda. Falei, vou responder a galera aqui. Puta, passei muito mal, cara. Mas enfim, galera, vamos lá. A gente vai ver uma matéria da Globo e eu vou colocar... Por que esse vídeo aqui vai demorar, careca? Porque eu vou colocar 2 vídeos. Um de 2021. Acho que é novembro ou dezembro. De 2021. E o outro de setembro de 2023. Da qual eu peguei e fiz um cálculo do RCE. Cara, falei pra vocês há muito tempo. Há muito tempo. O tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão. O pessoal da chapa Sempre Vasco tá horrorizado, estão horrorizados. Descobriram agora, em 2024, que o Vasco está sentado numa bomba relógio. Descobriram agora. Agora. Ô, senhor. Cara, a gente fala isso desde 2021. Eu vou colocar aqui um vídeo do Gustavo Lopes. E o Gustavo Lopes, o currículo dele, não é gigantesco. Pesquisa aí Gustavo Lopes, advogado, que você vai ver. O cara é expert, especialista em SAF. O cara é mestre em direito esportivo. Enfim, cara, professor. O cara é foda, Como é que eu conheci o Gustavo Lopes? Lá no canal Atenção Safaínos, Atenção Vascaínos. Lá no canal Atenção Vascaínos. Chamaram ele para um debate ali, né, um bate-papo com o Duque Estrada. E o Duque Estrada estava na live, o Dr. Gustavo chegou um pouquinho depois, e quando o Dr. Gustavo chega e começa a fazer perguntas para ele, mete o pé. Eu tenho um compromisso, vou ter que sair, sai. Ou seja, chamaram o Dr. Gustavo, um cara foda, para se falar de SAF, e não deram voz pro cara. Aí eu falei, vou entrar no Instagram dele e vou chamar. Nosso canal não tinha nem 10 mil inscritos, cara. Não tínhamos nem 10 mil inscritos. E o Dr. Gustavo, na maior simplicidade, veio no canal e foi uma excelente entrevista. E eu vou botar aqui, não ela toda, é claro, partes aqui, da quando ele fala sobre RCE. Vou botar o início ali, que eu fiz umas perguntas para ele, e vou colocar quando ele fala do regime centralizado de execuções, tá? E depois disso, eu vou colocar um vídeo que eu fiz em setembro do ano passado, já dizendo sobre o risco de falência do Vasco, que a chapa do Pedrinho descobriu agora. Quando saiu o balanço agora, se não tivesse saído o balanço. Eles não sabiam. Na chapa dele tem advogado, tem juízes, tem desembargadores. Só gente pica da galáxia, irmão. Só gente pica. E eles não sabiam disso. Mas era trouxa, irmão. Eu não vou nem ler a matéria da Globo, não. Vocês sabem, né? Vocês viram que saiu aí, que eles disseram que o Vasco está sentado numa bomba relógio. Aí cita que o Vasco pagou mais de 100 milhões de dívidas,
mas que na verdade, só pagou 60 milhões. E pro RCE é pior ainda, porque do RCE pagaram 27 milhões e apenas 17 milhões que foram realmente pagos, porque 10 milhões são tudo juros. Juros, apenas isso. E aí você não precisa esperar balanço, você não precisa saber disso. Por quê? Porque não é o Vasco só que é SAF, o Botafogo é SAF, o Cruzeiro é SAF. E o Botafogo, o John Textor, saiu do RCE justamente por isso. Porque ele pagou dinheiro pra caralho e, na verdade, o que ele havia pago não era nem 10% do que ele pagou. Porque o Botafogo, de março a setembro de 2022, ou seja, 6 meses, o Botafogo pagou 63 milhões em dívidas. E sabe quanto abateu só do endividamento? 3 milhões. 57. Tudo juros, irmão. Tudo juros. Então, assim, cara, não precisa você ser um grande cara, não. Basta você só se informar um pouquinho. E tu acha que eles não sabem disso já há muito tempo? Estão jogando pra galera agora, irmão. Ou então estão vendo muito vídeo do Careca, né, seu Edmundo? Tá vendo o vídeo do Careca? Amanhã, não percam, tá? Vou fazer um reactzinho da fala do Edmundo. Edmundo animal, uau, mundo de Nárnia, mundo de Ed. Vou fazer um vídeo dele amanhã. Eu ia fazer hoje. Mas como saiu essa reportagem falando sobre o RCE, eu falei, não, eu tenho que colocar aqui os vídeos lá de trás. Isso aí a gente sabe já. Quem acompanha o canal sabe disso já, ó. Há anos atrás, irmão. Não é de agora, não. Vamos ver aí. Primeiro vídeo do Dr. Gustavo Lopes. Assistam, cara. Quer avançar? E eu falo pra caralho. Olha quanto tempo eu já tô aqui. Sei lá, deve ter uns 10 minutos já o vídeo. Avança, mas presta atenção. Não deixe pular falas, entendeu? Entenda o que tá sendo falado. Então tamo junto, galera. Amanhã eu tô voltando, tá? Fui, depois eu volto. Hein? Forte abraço. Tamo junto. Não existe fórmula pronta. Se existisse fórmula pronta, estava todo mundo muito bem aí, com dinheiro sobrando e com tudo certo. E não é o que acontece. Olha só, a torcida do Vasco, só em ele falar isso, já tá doida. A gente não tá a favor disso. Eu vou mostrar pro senhor aqui algumas coisas, ó. Quer ver? Eu separei algumas imagens aqui do que a torcida do Vasco, eu sei que algumas o senhor já sabe, mas a torcida do Vasco construiu o nosso estádio, São Januário, através até mesmo de debêntures, construiu, reformou o ginásio, mais de 2 mil vascaínos levantam 185 mil em vaquinha online, 53 dias antes do fim da campanha. Isso aqui foi lá em 2015. A gente construiu o nosso CT, né, lá do Almirante, 5,8 milhões para a construção da primeira fase. O Vasco teve também uma campanha Vasco Dívida Zero, que a gente pagava aí DARFs emitidos. Chegamos a pagar um total de 1.198.892. Quando essa gestão assumiu, eles falaram que estavam sem dinheiro e o vascaíno, por vontade própria, fez Pix aí. Olha só, do dia 1 ao dia 6, já tinha arrecadado 442 mil, do dia 1 ao 6. A gente colocou, lá em 2019, em 3 dias, a gente colocou mais de 50 mil associados, que o Vasco fez uma campanha da Black Friday. Claro que isso aqui também teve muito a ver com o rival, né? Que o rival em 2019 ganhou tudo, então a torcida se enganjou. Chegamos a ter 156 mil sócios, ó. E no final da campanha a gente bateu 185 mil sócios. A estátua do Dinamite, em menos de 6 horas, batemos 100% da meta. Então, assim, são coisas, a meta era 190 mil, a gente conseguiu 5 minutos após 205 mil. Então, o Vasco é um clube que a torcida ela é muito enganjada. Tudo que fora o Banco BMG, os patrocinadores que a torcida compra a ideia também, de todos. Isso aí é notório. Então, assim, a gente tem uma torcida muito enganjada. Eu acho que hoje um dos principais investidores do Vasco é a torcida. E o clube estando nessa situação que está, a torcida, claro que ela vai ajudar. Sem precisar que o clube se torne empresa. O Vasco não era empresa, olha aí, ó. Qual investidor fazia tudo isso que a gente fez? Entendeu? E a nossa dúvida, a nossa indignação é essa. A gente é uma torcida de massa. Eu não sei se o senhor sabe me dizer algum clube no mundo que tenha mais de 20 milhões aí de torcedores e que seja enganjado assim como a gente, que já se tornou clube empresa. Tem algum, doutor? Caso de sucesso? Igual o Vasco, assim, clube grande? Não.
Não desconheço. Aliás, os casos de sucesso de clubes que se tornaram empresa são raríssimos. Olha, o Barcelona e o Real Madrid são associações sem fins lucrativos. Na Itália, a Juventus vira clube empresa, até a Juventus ganhou muita coisa e tal, mas a Juventus já participou de 2 escândalos de manipulação de resultados. Teve um rebaixamento por causa disso e está envolvido em outro. O Milan, depois que vira empresa e passa para o controle do Berlusconi, que foi primeiro-ministro italiano, o Milan nunca mais voltou a ter o protagonismo na Europa. Os pontos fora da curva são os clubes britânicos, ou melhor, os clubes ingleses especificamente, só que ali na Inglaterra a gente tem toda uma estrutura, um arcabouço diferenciado. A gente tem uma liga de fato profissional, é a liga mais profissional de futebol do mundo, é a única liga de futebol do mundo que compete em organização, em profissionalismo, em faturamento, em valor de mercado com as ligas americanas de basquete, beisebol, futebol americano e hóquei. Ou seja, a gente não tem grandes casos de sucesso ou de clubes que romperam grandes barreiras e tiveram grande crescimento simplesmente pelo fato de terem se tornado empresa. A gente tem sim alguns casos de clubes que sobem de patamar porque alguém resolveu botar dinheiro naquele clube, mas não porque virou empresa. Então, por exemplo, o Chelsea ou City, eles sobem de patamar na Europa porque alguém resolveu colocar dinheiro. Só que, curiosamente, são clubes do futebol inglês. Quem colocou dinheiro ali vislumbrou entre uma série de fatores todas as benesses que o sistema do futebol inglês oportuniza e propicia. Colocou-se também em análise ali, no caso, por exemplo, do Chelsea, Londres não tinha um grande clube disputando as grandes competições. Né? Lá na Inglaterra a gente tinha Liverpool, o Manchester, ou seja, equipes que não eram exatamente de Londres, né? Tem o Tottenham, mas enfim, o Tottenham... E aí o cara botou dinheiro no Chelsea e o Chelsea virou, mas para ser o time de Londres. No caso do City, um caso parecido. O Manchester tinha o United, tinha um outro clube, um rival, que poderia aí angariar, capitalizar torcidas, engajamento, e aí eles foram no rival. Então eles ressuscitaram o rival para, em cima dessa rivalidade, elevar um clube de futebol. Ou seja, só a Inglaterra tem situações de um grande investidor vir e mudar a história do clube. Mudar realmente de patamar, né? Fora isso, a gente não tem grandes exemplos. Agora, a SAF pode ser uma ferramenta sensacional para recuperar o clube? Sim, pode. Mas algo tem que ser feito para recuperar o clube. O que eu fico com receio, eu até comentei isso numa live que eu participei, no caso do Vasco, por exemplo. Né? Ok. Estou falando hipoteticamente porque eu não conheço os detalhes lá dentro do clube e ninguém conhece. Né? Ok. O planejamento é virar uma SAF com 100% do clube, eu vou captar recursos por meio da debênture de fute e tal. Beleza, ok. E vou me beneficiar desses 6 anos de contas tranquilas e desses 6 anos que eu vou pagar as dívidas que eu tenho com 20% do meu faturamento. Então ninguém vai me incomodar. Eu vou ter 80% para gastar e 20% para pagar. E se nesses 6 anos eu não conseguir pagar as dívidas? Se eu pagar até 60%, eu ainda ganho uma colher de chá de mais 4 anos para continuar pagando. Mas se eu não pagar nem 60% do total, as execuções vão voltar todas. E com um detalhe, no caso de uma entidade empresarial, um credor pode pedir a falência. Aí pode vir um credor, pedir a falência do Vasco SAF, que é aquele CNPJ SAF, faliu, acabou, vai ter que começar do zero. Aí vai voltar lá para a terceira do Carioca, segunda do Carioca. Mas volta do zero como SAF também, doutor? Não necessariamente. Aquela SAF, né? Vamos falar, aquele CNPJ, ele morre, o clube não morre. Só que a lei da SAF, ela prevê um caminho de ida. O clube pode, nos termos do artigo 2º, virar SAF, aquele novo CNPJ, ele herda os ônus e os bônus da associação. Os bônus são as posições desportivas, né? Então ele herda
Agora, não existe caminho, opa, deu errado, deixa eu voltar a ser associação e disputar aqui. Não. Se aquele CNPJ morrer, ele for o sucessor, ele morreu, até o clube Vasco pode refundar o Vasco. Mas vai refundar o Vasco igual o Rangers da Escócia. Voltando lá atrás. Não sei se as pessoas contam, ó, se der errado, daqui a pouco não vão deixar o Vasco quebrar, né, um clube desse tamanho, vão criar uma nova lei. Pode ser que eles estejam contando com isso. Mas não é certo que vai acontecer. Caramba, cara, que isso, menino. Pode falar, chefinho. Galera, tá liberado hoje, né? Pelo amor de Deus, né? Tá liberado ficar sem camisa, né? Pô, vai começar a nutelada. Começou o vídeo, o cara tá sem camisa, eu nem vejo o vídeo inteiro. Foda-se, irmão. Calor dos infernos no Rio de Janeiro, tô dentro de casa. Não dá pra ligar o ar-condicionado ainda não, ainda não. Quem sabe? Quem sabe? Mais pra frente, quando eu tiver lá 50, 60, 90 mil inscritos, como vários youtubers aí de lá. Ô, Léo Pix, faz o Pix. Faz o Pix. Vinhetinha bem rápido. E agora, família, eu vou falar pra vocês da nossa parceira aqui, ó. Aí, de repente, eu... Porra, bota até um casaco aqui, irmão, tá ligado? Bota até um casaco, liga o ar no máximo. Cheio de dinheiro, foda-se, mas agora não dá não. Agora tem que ser assim, sem camisa, ao natural, ao natural. Pô, pelo amor de Deus, a Nutelada. Falando em Nutelada, um forte abraço aos Nutelas que o meu amigo Rogério Vicente, tamo junto, Rogério, foram encaminhar esse vídeo. Ô, geração Z, geração Alfa, preste atenção no seu clube, tá? Se você tá vendo esse vídeo e você vai continuar, eu sei que você vai continuar, fica ligado, cara, porque o Vasco vai depender de você. Entendeu? Eu tenho até medo de quando isso acontecer, mas, abrindo a sua mente agora, você pode tentar entender que não é só camp bola, irmãozinho. Não é só, não. Ou geração Z, geração Alfa. Nem sempre a geração Y, a geração X e os baby boomers vão estar aí, ó. Aqui nesse mundo não, irmãozinho. A gente já tá, ó. Daqui a pouco a gente tá partindo e vai depender de vocês, dessas cobranças aí, tá? Geração Alfa. Meu Deus. Geração Z. A Nutelada do caralho. Bom, galera, vamos lá, olha só. O tema de hoje, eu quero chamar a atenção para vocês em relação ao RCE do Vasco. Cara, independente de você ser favorável ou não, a clube empresa, você tem que prestar atenção fora do campo e bola. Não adianta você hoje, tá? Não, eu quero que seja empresa e tem que ser porque tem que mudar o caralho. Isso já tá errado pra mim, no meu ponto de vista, tá, galera? Porque o Vasco foi vendido pra brigar lá em cima no topo, pra ganhar a porra toda, como disse o Carlos Osório, por diversas vezes aí. Mas, enfim, vamos esquecer isso. Esquece isso. Esquece campo e bola. O Vasco, como clube empresa, ele precisa estar de acordo com a lei. E o que diz a lei da SAF? A lei da SAF diz que o clube que se torna empresa, ele tem 6 anos para pagar o seu RCE, 6 anos para pagar 60% do RCE. Se ele conseguir pagar a sua dívida em 60% em 6 anos, o que acontece? Esse clube ganha mais 4 anos para pagar o restante da sua dívida. Ou seja, o Vasco tem uma dívida de 700 milhões de reais e o Vasco tem 6 anos para pagar 420 milhões de reais. O Vasco deve pagar. Tem que fazer isso. E se isso não for feito, o que acontece? Qualquer ex-jogador, qualquer ex-funcionário, qualquer empresa pode pedir a falência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso está na lei, tá, galera? Não sou eu que estou falando, não. Isso está na lei. Inclusive, a gente trouxe um especialista aqui, o seu Gustavo Lopes, bem lá atrás, e ele já tinha falado sobre isso. Isso, inclusive, é uma das coisas, entre 500 milhões de coisas que eu tenho contra a esse modelo de clube-empresa. Porque o clube pode ir à falência. Tá bom, vou passar aqui algumas fotos, aqui, alguns slides para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Dívida do Vasco, 700 milhões de reais. Isso aí por baixo, tá, galera? Por baixo. Vamos botar 700 milhões, que fica mais fácil da gente entender.
Não parece não, tá? Não parece, mas o acordo entre o Vasco e a Justiça, né, o RCE, foi firmado em setembro de 2021, ou seja, 2 anos atrás. 2 anos atrás. 60% dos 700 milhões devem ser pagos até 2027 para continuar com o RCE e ter mais 4 anos para quitar as suas dívidas. Ou seja, 420 milhões devem ser pagos até 2027. 70 milhões por ano devem ser pagos ao RCE até 2027. 70 milhões por ano. Mais ou menos 5,83 milhões de reais por mês. Isso, galera, isso fora os juros, tá? Fora os juros. Isso é só para pagar mesmo, para quitar o RCE. E passados 2 anos de pagamentos ao RCE, o Clube de Regatas Vasco da Gama pagou um total de quanto? 45 milhões. Fonte O Globo, a gente vai ver essa matéria aqui. Matéria da Globo do dia 12/9/2023. Veja quanto o ex-jogador Rildo ainda tem a receber do Vasco. Galera, essa matéria fala sobre o Rildo que jogou no Vasco lá em 2018 e o que importa pra gente é aqui embaixo. Vamos lá, olha só. Ele diz aqui que o Rildo tá na fila do RCE, que o RCE do Vasco ainda tá pagando as suas prioridades, pessoas com mais de 65 anos, pessoas com deficiências, enfim. Mas vamos ao que importa. Desde que centralizou suas dívidas em setembro de 2021, o Vasco está na fase de pagamento a credores prioritários, que são idosos, pessoas com doenças graves, gestantes, vítimas de acidente de trabalho ou quem aceita reduzir até 30% o valor da dívida original, por exemplo. O Vasco até aqui quando, galera? Olha só. Até aqui quando? 12/9/2023. Vamos lá. O Vasco até aqui, 12/9/2023, pagou 45,2 milhões em dívidas no RCE, mecanismo ao qual é obrigado a destinar 20% de sua receita corrente. Aqui ele esqueceu de botar receita. Corrente líquida mensal. Em junho, o depósito foi de 3 milhões de reais, 2.308 para dívidas trabalhistas e parará para dívidas cíveis. Ou seja, o Vasco até aqui, segundo a Globo, até 12/9/2023, pagou 45 milhões de reais. Ou seja, a média do Vasco anual de pagamento ao RCE é 22,5 milhões de reais por ano. 1,87 milhões ao mês de média. Para chegar daqui a 6 anos com o RCE em dia, deveria pagar 5,83 milhões de reais, mas só paga 1,87 milhões por mês em média. Uma diferença de 3,96 milhões de reais ao mês. Careca, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, galera, que daqui a 6 anos, se o Vasco mantiver apenas os 20% do pagamento do RCE, que é estipulado por lei, o Vasco daqui a 6 anos só vai pagar 135 milhões de reais, o que não é nem 20% das dívidas reais do Vasco. Ou seja, daqui a 4 anos, em 2027, a 777 Partners vai ter que pagar 565 milhões à vista para o RCE do Vasco. E vocês acham, mantendo essa média, né? Mantendo essa média de pagamento. E vocês acham que eles vão pagar? Irmão, tinha que pagar 120 milhões no dia 2/9. Hoje já são 27. Não pagaram. Você vê o quão perigoso isso é para o Vasco. Qualquer credor, irmão, se eles não pagarem no pau lá em 2027 esses 565 milhões, qualquer credor do Vasco pode pedir a falência do clube. E aí vai vir aquele monte de credor pedir. Vai acontecer tudo que aconteceu com o clube associativo, muito pior até. Porque o clube ainda conseguia fazer acordos.
Como que se você vai fazer acordo agora que você está num regime centralizado de execuções e você sabe que você tem que pagar? O que a 777 devia fazer, cara? Cara, um bom gestor, o que ele devia fazer? O que o dono do Vasco devia fazer? A gente tem, por lei, pagar 20% das receitas. Mas 20% das receitas serão suficientes daqui a 6 anos para a gente pagar 60% dessas dívidas? Não, então vamos aumentar. Vamos aumentar o pagamento mensal para que a gente possa chegar nos 6 anos e cumprir o que a lei diz. Tá fudido, irmão. Não vai pagar nem 20%. Você já parou para pensar nisso, Vascaíno? Não. Eu não quero pensar nisso não, careca. Tá bom. É preocupante. Já são 2 anos de RCE do Vasco e o Vasco pagou apenas 45 milhões. Aí você tira, né? 420 menos 45 vai dar 375 milhões de reais. Se o Vasco não pagar esse valor daqui a 4 anos, quando chegar daqui a 4 anos, quando chegarmos lá em 2027, a 777 vai ter que pagar, de quitar de uma vez, 565 milhões de dívidas do RCE. E vocês acham que eles pagarão? Você está vendo como já está, ó, fora os aportes da 777. Em relação ao RCE, já está, irmão, já está criando mais uma bola de neve. A bola de neve está aumentando, porque a média do Vasco de pagamento é 1,87 e deveria ser mais de 5 milhões de reais. Enfim, espero que você esteja antenado a isso, Vascaíno. E você não fique só com bumbum dando bote, como diz o pai Carlos. Se atente ao seu clube, irmão, porque daqui para frente, o que você acha que hoje é salvação, amanhã pode ser um pesadelo, valeu? Tamo junto, forte abraço. O Levin, na live do Levin, quem acompanha sabe. Se você não acompanhou, você vai ver agora. Ele cita o regime centralizado de execuções. Por quê? Porque pode chegar daqui a 6 anos e o Vasco não ter pago os 60% necessários para que a gente tenha mais 4 anos para pagar isso e qualquer credor pode pedir a falência da Vasco SAF. Da mesma forma, a dívida. De que forma a dívida foi assumida? Foi realmente assumida? Ou apenas está se utilizando o regime centralizado de execução para fazer com que apenas a parte mínima das receitas garanta o pagamento dessa dívida? O que pode fazer com que o Vasco não consiga pagar 60% da dívida no prazo de 6 anos que a lei da SAF concede a quem usa do benefício do regime centralizado de execução. E caso isso não aconteça, qualquer credor pode pedir a falência. De que maneira isso está garantido para que o Vasco Associativo não retorne, para que não retorne ao Vasco Associativo essas dívidas? A gente precisa verificar isso.